Inter coloca milhões no bolso e despedidas serão anunciadas. Tudo isso e mais um pouquinho de coisas que a gente vai conversar, inclusive convocações e frases fortes, logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala pessoal, tudo bem? Pedindo para se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e trocar uma ideia comigo sobre o Internacional. Vamos lá, algumas situações têm que ser trazidas à tona porque muita coisa acontecendo no Internacional. O Internacional tinha uma necessidade, e era uma necessidade grande, de fazer vendas nesse período. E claro, o que ajuda nessas vendas atualmente é o Inter está disputando pouca coisa. Então o Inter está se livrando de despesas, entrando um bom dinheiro na conta bancária, cerca de 40 milhões, o que ajuda a bater lá na frente a questão da meta orçamentária. O Inter que, cara, vamos lá, não tem dinheiro. Não é nenhuma novidade, né? A história do Inter nos ensinou a trabalhar sem dinheiro. Então, essas vendas caem como uma luva. E algum jogador, um até surpreende, tá? Um até surpreende muito, que é a questão do alemão, tá? A principal, vamos por partes. A principal saída do Internacional neste momento é do Wesley, que vai ser anunciada provavelmente hoje, a janela fecha. O Wesley que já foi embora de Porto Alegre, já tem imagem, inclusive, indo embora de Porto Alegre para fazer exames médicos, assinar contrato, decidir sua vida. A transação com ele é 10 milhões de reais. Desculpa, 10 milhões de dólares. 54 milhões de reais. Esse é o dinheiro que entra do Wesley. Porém, o Inter só detém 50% dos direitos econômicos desse atleta. Os outros 50% pertencem ao Palmeiras. Então fica nas contas do Inter, no caixa do Inter, 27 milhões de reais. Então isso fortalece muito o caixa do Inter neste momento. Outro detalhe, o segundo reforço financeiro é do alemão. Sim, o alemão que foi para o Pachuca, jogou poucas partidas, já está indo embora. Está indo embora para a Espanha. Cara, ele vai ser anunciado pelo Real Vallecano da Espanha, tá? E essa negociação está sendo fechada em 5,5 milhões de euros. 30% disso é do Inter, um pouco mais de 1,5 milhão de euros, o que daria cerca de 11 milhões de reais. 11 milhões de reais. Somado aos 27, são 38 milhões de reais. Uma coisa importante, o Inter soma 120 milhões em vendas de reais no ano. Junto com aquelas outras negociações que tiveram na janela europeia e tudo, 120 milhões de reais no ano. O orçamento prevê 160 milhões de reais em venda. Então o Internacional está muito próximo da meta orçamentária do ano. E meta que foi calculada, estipulada para o Inter terminar o ano numa forma não no vermelho, tá? Terminar o ano não no vermelho. Então essa é a situação. Tem mais jogadores que vão sair, que vão completar essa meta de 160. Afinal, falta 20 milhões de reais, 40 milhões de reais. E aí vai surgir alguma outra negociação. Jairo, mas pode extrapolar essa meta? Pode. Tudo que entrar é positivo. Se o Inter fizer uma meta orçamentária de 230 milhões de reais em venda, sobrou 70 milhões. O Inter pode baixar um pouco a sua dívida. Essa dívida é uma loucura. E ainda ter dinheiro para uma reposição no ano que vem. Reposições o Inter não vai fazer nenhuma neste início do ano. Nenhuma. Serão todos jogadores que o Inter vai montar o elenco para o ano que vem. E aí sim, dependendo de toda a situação financeira do clube. Eu acho que o ano de 2026 é muito preocupante para o Inter. O Inter não tem crédito no mercado. E o poder de negociação é muito baixo. Então, é uma coisa que complica. O Internacional que se reapresenta amanhã, vamos mudar um pouco de pauta, se reapresenta amanhã, já avisando o jogo contra o Palmeiras. São 3 confrontos importantes. Palmeiras, vamos trabalhar de 3 em 3. Palmeiras, no Allianz, onde o Inter nunca venceu, é sempre um jogo muito duro. Grêmio, no Beira-Rio, 2 anos sem perder Grenal, 2 anos e pouco. E Juventude em Caxias do Sul. São os 3 próximos jogos do Internacional. Cara, eu projetaria positivamente, no mínimo 4 pontos nesses jogos. Eu não vou projetar vitória ou empate no Allianz, porque é sempre muito complicado jogar lá, e a gente sabe que isso pode prejudicar muito o Inter. Mas o Inter se representa sem 4 jogadores amanhã. Sim, sem 4 jogadores.
Rocher foi chamado pela seleção uruguaia para enfrentar Peru e Chile, tá? Outros nomes foram convocados, eu estou dando uma lida aqui. O atacante, o Enner eu vou falar depois, tá? O lateral Alan Benítez, que é reserva do Internacional, foi convocado para a seleção paraguaia. E a lista completa, tem o Enner, mas a lista se completa com Gustavo Prado, que foi para a seleção sub-20. Esse é um jogador, um ativo muito bom do Internacional. Eu quero te falar de Enner Valencia. O técnico da seleção equatoriana, BKSS, esse cara aí, deu uma entrevista e falou que a falta de gols do Enner, a culpa é do clube. Ele vê que a culpa é do clube, não da seleção ou não de uma fase de jogador. Ele que foi convocado para a seleção equatoriana, é um jogador que é ídolo lá, mas aqui não faz gol. Então, bom... E não é o Enner, aí eu quero chamar uma outra situação. O Enner, o Borré, agora o Matias, todos têm seca de gols no Internacional com o técnico Roger Machado. E o Roger falou até sobre o setor de criação. Eu acho que o Inter é um time mal treinado nesse momento, tá? É um time que... E não só quando era bem treinado, neste momento não consegue entregar nada, mas quando era bem treinado também tinha seca de gols dos centroavantes. O Inter não é um time que jogue para o centroavante. Diferente de outros times que a gente conhece na história que jogavam exclusivamente para o seu centroavante, o Inter não é um time que joga para centroavante. Talvez tivesse que mudar o esquema tático, a formatação do time, para jogar com um homem dentro da grande área. Até porque Enner, e também não joga dessa maneira porque o Enner não é um homem de área, ele sai bastante, o Borré não é um homem de área, agora o Matias é um homem de área. Mas o time do Inter foi projetado para jogar com Enner ou Borré. E agora entra um homem de área, tem que mudar essa sistemática toda para o Inter voltar a entregar gols dos seus centroavantes. Porque é necessário. E se você lembra do jogo que o Matias fez 2, o primeiro é um ataque rápido, que o Wesley cruza e o Matias complementa, e o segundo o Matias rouba a bola, é uma roubada de bola perto do meio campo, o Matias entra cara a cara. Então, um foi de criação, o outro não. O Inter precisa melhorar isso. Precisa melhorar isso, ter mais bola chegando no centroavante para que as coisas evoluam no Inter. Então a notícia do dia é essa, 40 milhões nos cofres do Inter. O Inter não vai contratar ninguém e 4 jogadores convocados. Dito isso, deixa o like, te inscreve no canal e tamo junto. Grande abraço, gurizada! Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?